Guardar os irmãos a abrirem. Vamos ler agora, nesse momento, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versos 6 a 12, que nos fala assim a palavra do nosso Deus. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam o homem na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, e antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Então, essa palavra nos ensina hoje que nós devemos fugir das cobiças e das tentações que o mundo nos oferece, né? E podemos escolher a melhor parte, né? Que onde nós podemos seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, que nós possamos colocar essa palavra como regra na nossa vida, né? Onde nós deixamos as cobiças e as paixões do mundo, em vez de seguir essas coisas que são más, que nós possamos seguir a verdade, a fé, a piedade, o amor e tudo aquilo que corresponde aos preceitos que Deus tem revelado na sua palavra. Então, que nós possamos colocar nos nossos corações, como homens de Deus, como homens que um dia nós confessamos a nossa fé perante muitas testemunhas, que nós possamos combater o bom combate da fé. Amém? Nós vamos orar nesse momento, acompanhando o irmão Wesley, né, em atitude ainda de adoração, atitude de louvor a Deus, porque Ele tem nos dado a sua palavra. Oremos nesse momento. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela vida que o Senhor derramaste sobre cada um de nós. Nós te louvamos e te adoramos, Deus, no teu santo nome, pela magnitude, Deus, do teu poder. Deus, nós te adoramos pela tua força, te adoramos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, tem despendido, Deus, sobre nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos pelo teu plano eterno da redenção, desde antes da fundação e da criação desse mundo, Senhor Deus. Nós te louvamos pelo sacrifício enviado, Deus, do Senhor Jesus, que permitiu que nós estivéssemos aqui, Deus, e orando diretamente ao Senhor, sem intermediários, que a nossa oração, Deus, possa chegar ao teu santo trono como aroma suave e agradável, Deus. Te louvamos porque o Senhor, Deus, tem despendido o teu cuidado e o teu Espírito Santo, Deus, para consolar nossos corações em todos os momentos, tanto nos de alegrias quanto nos de dores. E nós queremos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo faça com que nossas vidas sejam rendidas a ti em atitudes, sempre, Deus, de honra e de glória ao teu santo nome, Pai. Esteja conosco nessa noite, nesse estudo, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos os homens aqui da nossa congregação, né? Nós agradecemos também a presença da nossa equipe de música aqui, o Celso e a Jaqueline, né? Que Deus possa continuar abençoando as suas vozes, as suas vidas, né? E especialmente também o nosso convidado para ministrar esse estudo essa noite, né? O irmão evangelista missionário Rafael Fernandes, ali de
da congregação de Tocantinópolis, né? É uma congregação da Junta de Missões Nacionais, tá? É uma congregação que nós participamos, né, durante algum tempo, e graças a Deus, Deus tem prosperado a sua obra ali naquela cidade, tem colocado ali obreiros fiéis à palavra de Deus, né? Nós glorificamos a Deus, né? Nós adoramos a Deus porque Deus tem trazido famílias ali de obreiros para que a sua obra, que a sua palavra seja proclamada naquele lugar, né? Que tanto precisa da palavra de Deus. Então, nós vamos, nesse momento, né, continuar adorando ao Senhor, né? Já lemos a sua palavra, nós já oramos, nós vamos continuar agora nesse momento com os cânticos, né, com louvor, né? E logo após o louvor nós estaremos ouvindo o nosso estudo de hoje, que tem como tema a responsabilidade do homem no lar e na igreja, né? Esse é um tema que nós estaremos estudando nas nossas programações mensais, tá? E pode ser uma vez por mês ou duas vezes por mês, dependendo da situação, né? Nós vamos ter encontros, estudos mensais com essas temáticas para que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, nós vamos seguir agora, nesse momento, louvando a Deus com os irmãos Celso e a irmã Jaqueline. Adoremos a Deus.
Vamos cantar agora um canto de agradecimento a Cristo, né? A Deus por todas as coisas, né? Quem souber cantar aí, nos acompanha, amém? Jesus, que clamamos as tuas misericórdias e que nós possamos te louvar e te adorar a todo instante, porque as nossas vidas é para isso, Deus. Obrigado por tudo, pelas tuas muitas misericórdias. Direciona agora com o teu Espírito Santo esta reunião que aqui fazemos. Tentamos aprender e ouvir mais de ti, conhecer mais a ti, Deus. Obrigado, receba o nosso louvor aí no teu trono de glória. Essa é a nossa oração de gratidão e tudo que fazemos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, pelos louvores, pela adoração ao nosso Deus, que o Senhor possa ricamente estar nos abençoando com a sua palavra, né? Então, nesse momento, nós vamos continuar agora com o estudo da palavra de Deus, né? Nós convidamos o nosso irmão evangelista Rafael Fernandes, né? Já o apresentando para os irmãos que não o conhecem, né? Mas o irmão Rafael já participou de uma programação nossa aqui no ano passado, né? Em 2020, né? Da UPH. Rafael é missionário ali na congregação de Tocantinópolis, né, ali no norte do Tocantins, né, nossa cidade, né, onde nós moramos há algum tempo ali, e Deus tem abençoado a sua vida ali juntamente com sua família, né, então eu já passo a palavra para o Rafael para fazer a sua apresentação e já continuar com o estudo da palavra de Deus. Com você, Rafael. Amém. Graça e paz, boa noite a todos. Todos estão me ouvindo bem? Faz um Está joinha. bem. Pronto, ok.
Queridos, como o Joel aí falou, sou o Rafael Fernandes, sou missionário da Junta de Missões Nacionais, estou aí no quadro da Junta de Missões, vai fazer 6 anos, e tive algumas outras experiências, tirando férias de pastores antes de entrar na Junta, e depois eu vim para trabalhar aqui na cidade de Tocantinópolis. Sou de Alagoas, né, sou alagoano, da cidade de Palmeira dos Índios. Sou casado, tenho um filho de 1 ano e 10 meses, e já estou aí com um pãozinho no forno, né? Já tem uma menina aí chegando também daqui a alguns meses, né, a Esther. Já estamos caminhando para o 6º mês de gestação, a minha esposa Natália. E Joel fez esse convite, eu achei maravilhoso, né? Eu gosto muito de compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem nos ensinado, e tenho feito isso aqui há quase 6 anos já aqui em Tocantinópolis. Nós pegamos um grande desafio aqui na cidade e Deus tem nos abençoado grandemente, né? Em 2019, nós tivemos a construção, nós já enviamos também uma jovem para o Instituto também para estudar missões, né? Aprove ao Senhor que ela vai ser, né, e vai entrar para a família aí do Joel, né? O Guilherme está feliz aí com o casamento logo chegando aí a data. Então Deus tem prosperado aqui neste campo, né? E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Queridos, diante do desafio, né, do tema proposto, né, eu gostaria de fazer algumas ponderações, né, trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Como foi anunciado, o nosso tema hoje é a responsabilidade do homem no lar e também na igreja. E há um texto, né, que, na verdade, vamos meditar em vários textos hoje, mas há um em especial que eu gostaria de ler agora, e acredito que todos nós conhecemos, né, se não ele todo, mas conhecem essa parte que eu vou ler agora, né, que se encontra lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, né, aquele famoso texto onde Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, de fato, nós temos uma grande responsabilidade no lar e também na igreja. E precisamos, assim como Josué, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus, ele criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. No entanto, nós sabemos que ele concedeu papéis diferentes para cada um deles. E temos visto uma guerra, né, nos últimos anos de gêneros, onde homens e mulheres estão se dilacerando por não aceitarem mais os padrões estabelecidos por Deus. E é fato que mulheres, elas são capazes de desempenhar papéis que até então eram funções apenas de homens, mas no que diz respeito a determinados assuntos, sempre foi e sempre será a função do homem. E tem algo que eu tenho dito muito aqui aos irmãos na congregação de Tocantinópolis, é que a quebra de padrões é uma marca da nossa sociedade atual. A gente tem visto, né, esses padrões, aquilo que foi estabelecido por Deus, sendo constantemente atacado e muitas vezes até destruído. Então, é uma marca da nossa geração atual, né? A quebra de padrões. Eles não querem mais aquilo que foi estabelecido por Deus. E segundo a sociedade, né, a igreja, ela é antiquada, ela é machista, ela é patriarcal, ela é preconceituosa, e assim segue-se um bocado de adjetivos para tentar destruir aquilo que Deus havia estabelecido como a sua vontade. Nós sabemos que a sua vontade prevalecerá. Como cristãos, nós devemos então buscar, né, a orientação da Bíblia, a orientação bíblica, e saber qual é a nossa responsabilidade como homem, né? Qual é a sua responsabilidade como homem, tanto no lar e também na igreja, né? Qual é a nossa responsabilidade? No texto em destaque, né, de Josué, capítulo 24, juntamente com os hebreus, eles estavam no momento que eles iam adentrar na terra prometida. Então Josué convoca o povo para renovar a aliança estabelecida com o Senhor. Josué, ele não foi somente um líder eclesiástico, mas também um líder em seu lar. Sua vida, então, nos ensina como devemos servir ao Senhor. E é por isso, então, que ele diz assim: olha, eu não sei o que vocês vão fazer, né, quando entrarem na terra prometida,
mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué assume a responsabilidade, o compromisso de continuar guiando a sua família para a glória de Deus. Ele toma para si essa responsabilidade, de fato, a responsabilidade de todos aqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus, e nós, como homens, devemos então assumir essa responsabilidade, tanto no lar, quanto também na igreja do Senhor. Então, aqui eu separei alguns pontos, que nós poderemos, alguns aspectos, nós poderemos conversar essa noite sobre a nossa responsabilidade no lar e também na igreja. E eu vou fazer da seguinte forma, eu vou anunciar o texto, aí o primeiro irmão que encontrar pode fazer a leitura, ok? Nós vamos ver o primeiro texto de hoje, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Esse dever, fala sobre o dever de sustentar a nossa família. E eu vou pedir aí a ajuda de algum irmão. O primeiro irmão que encontrar, 1 Timóteo 5, 8. Pode fazer a leitura. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Amém. É nossa responsabilidade, principalmente do homem, cuidar da nossa família, sustentar a nossa família, tanto no aspecto espiritual, mas também no aspecto financeiro. Devemos sustentar, cuidar da nossa família. E é triste essa realidade, porque nós temos visto, tem crescido esse número, de homens que não mais entendem essa responsabilidade de cuidar financeiramente da sua família. Ainda escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que não trabalha, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então, nós temos essa responsabilidade, como homens, de sustentar a nossa família. E eu quero trazer aqui dois exemplos, que eu já conheço uma família há 4 anos, eles não moram aqui em Tocantinópolis, mas eu tenho um contato com eles, de um rapaz, a esposa dele ela é gerente do Banco do Brasil, lá na cidade de Curitiba, e ele não trabalhava, ele mexia com desenho, ele fazia desenhos, quando eles se conheceram, eles se casaram, tiveram filhos, mas ele ficava incomodado com esse fato dele não trabalhar, ele acabou que ficou cuidando dos filhos. E nos últimos 4 anos, desde 2017, 2016, ele então pegou esses desenhos que ele fazia e transformou em um canal no YouTube, e ele aos poucos começou a crescer, e hoje ele consegue aí arrecadar mais do que a mulher dele consegue lá sendo gerente do Banco do Brasil. Eu conversando uma certa vez com ele, disse assim, olha, eu me sentia muito incomodado o fato de que eu queria sustentar, trabalhar, e nunca tinha conseguido um emprego, e Deus me abençoou dessa forma. Eu passei um tempo em casa, cuidando dos meus filhos, e minha esposa saía todos os dias para trabalhar, e eu ficava me sentindo incomodado com isso, porque ele sabia de que a responsabilidade era dele, era ele que deveria suprir financeiramente a sua família, era ele que devia, de fato, sair todos os dias para trabalhar. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, a gente recebeu recentemente aqui na igreja uma família de uma outra igreja, eles ainda não são aqui da igreja presbiteriana, mas eles nos chamaram para ajudar a aconselhar no trabalho, das dificuldades que eles estão tendo em relação a isso. O rapaz, ele tem 33 anos, ele não trabalha, e ele é casado com uma advogada aqui da cidade, na verdade, uma super advogada aqui da cidade. E ele agora acordou para a vida. Ele está triste porque ele não tem trabalho, quem mantém a casa é a esposa, e todas as vezes que ele precisa sair ou fazer algo, ele precisa pedir dinheiro à esposa. A gente conversou com a família, tanto com ele quanto com a esposa, e ele está sem esperança, acha que não consegue mais fazer nada, que não consegue fazer uma faculdade. Então, nós conversamos justamente sobre isso, sobre a responsabilidade do homem de suprir financeiramente a sua família.
de protegê-la nessa área. Porque nós sabemos, não é errado, de fato, a mulher muitas vezes ter um trabalho, mas nós sabemos que essa é nossa responsabilidade. Né? Tanto que, quando eu vou conversar com os jovens, né, que aconselhá-los para casar, a primeira coisa que eu pergunto é justamente isso: se o rapaz, né, já tem um trabalho, ele tem uma perspectiva de trabalho, o que é que ele vai fazer? Como é que ele vai se manter? Como é que ele vai manter a família dele? Então, se nós não conseguimos cuidar dentro da nossa própria família, né, nesse aspecto, como é que nós queremos, então, cuidar também da igreja? Então, uma outra coisa que nós vamos fazer hoje também é justamente fazer essa ponte entre o lar e também a igreja. Então, se é nosso dever, como homens, né, manter a nossa família, também não podemos esquecer que é nosso dever manter a igreja. E nós mantemos a igreja através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então, o jovem, né, que está almejando querer casar, ele precisa ter isso em mente. Se ele é cristão, né, é essa dupla responsabilidade: cuidar da minha família financeiramente, mas também cuidar da minha igreja, da saúde financeira da minha igreja. Eu preciso ser fiel a Deus nessa área. Então, nós precisamos lembrar disso, dessa nossa responsabilidade. E por que isso é tão importante? Porque nos últimos anos, o número de desigrejados tem aumentado assustadoramente. E um ponto que eles têm batido muito é justamente nessa área do dízimo. Eles dizem, né, pregam, que não é responsabilidade mais deles, né, darem o dízimo. Eles não têm nenhum amor, nenhum cuidado em relação a isso, porque eles não mais estão ligados a um espaço físico, como nós nos reunimos em um local, né, no templo, para adorarmos a Deus e cobrirmos todas as despesas que tem, né, que acarretam ali naquele lugar. Então, muitos homens e também mulheres têm deixado de dizimar e assim de sustentar a família, né, da igreja, a família cristã, sustentar tudo aquilo que nós temos feito, né, em nossos templos. Então, a igreja e nós, os homens, precisamos acordar para essa realidade. Né? Quando eu conversei com esse casal, onde o rapaz não tinha um trabalho, eu disse: olha, não é tarde, né? Você ainda pode fazer uma faculdade, né, botar currículo e procurar um emprego, né, de fato, né, assumir essa responsabilidade em sua casa. E como é difícil isso para a nossa geração, né? Muitos homens, eles simplesmente hoje, muitas vezes querem viver realmente do sustento da mulher, né? Quem tem que sair para ganhar o pão de casa, o pão de cada dia, é a mulher, e não mais os homens. Então, é uma inversão de valores, né? Isso Deus, né, atribuiu ao homem, né? Lá no Éden, né? Ele disse: olha, do sustento do teu trabalho comerás. Nós sabemos que é nossa responsabilidade sustentar a nossa família. Há também um outro dever, né, muito importante. Além de sustentar a nossa família, como homens, nós devemos amar a nossa esposa. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26 e versículo 27. Na mesma perspectiva. Quem encontrar primeiro, lê. E uma outra coisa, se tiver alguma pergunta aí, ou algo a acrescentar, vocês podem falar aí, ou agora, ou então se quiser deixar para o final, fiquem à vontade, ok? Efésios 5, 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém. Parece algo claro, né? Como homens, né? Como servos de Deus, devemos amar, né, a nossa esposa. E é estranho dizer isso, porque as pessoas hoje, né, elas não amam mais. Muitos homens, eles não amam a sua esposa. Eles casam, né, eles têm uma ilusão, né, acreditam que estão, de fato, que amam aquela pessoa e não amam. Devemos amar a nossa esposa,
como Cristo amou, né, a igreja. É difícil, né, muitas vezes isso para o homem. Conversando com casais aqui na cidade, também a gente tem percebido isso. Com o tempo, principalmente os homens, né, eles têm deixado, né, de amar a sua esposa, né, geralmente também começam a olhar para moças mais jovens e esquecem da sua esposa, da mocidade, daquela que esteve com você muitas vezes, na maioria das vezes, nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você muitas vezes não era nada, quando você não tinha nada, e ela te amou. Então, nós, homens, somos chamados para amar a nossa esposa, para cuidar dela, né, para, de fato, né, nos completarmos. E esse texto de Efésios mostra essa realidade, né, que nós devemos amar a nossa esposa. E eu brinco aqui com alguns rapazes, olha, é para amar só a sua, não é para amar a do outro, né? Ame só a sua, né? Porque muitas vezes vivemos em contexto, mesmo dentro da igreja, né, de traições, né, onde pessoas que casadas já ficam alimentando sentimentos com a outra pessoa, né, com troca de mensagens, né, às vezes troca de afeto, troca de olhares, e nós devemos nos guardar desses perigos, né, nos afastar desses perigos. Tudo aquilo que pode parecer errado, mal, a gente então deve evitar. Né? Aqui, quando eu vou conversar com algumas irmãs da igreja, quer seja presencialmente ou quer seja, né, por mensagem, né, tem que ter todo um cuidado com as palavras, com o momento que a pessoa está vivendo, está passando, para não deixar margem, né, para alguma coisa mal interpretada mesmo, né, porque não venha pensar mal sobre as conversas. Então, fomos chamados para amar a nossa esposa e dar a vida por ela. Né? Se tem alguém, né, eu lembro de uma pregação de John Piper, né, que ele falava sobre isso, né? Se tem alguém que você foi chamado para morrer, foi pela sua esposa. Ele fala isso dentro do contexto familiar, diz, olha, não é pelo seu filho, não é pela sua filha, mas é pela sua esposa. Você foi chamado para morrer por ela, e a recíproca também é verdadeira, e ela por você. Né? Porque muitas vezes nós colocamos os filhos, né, como num grande pedestal, mas na verdade nós não fomos chamados para morrer pelos nossos filhos, nós somos chamados para morrer pela nossa esposa, pelo nosso cônjuge. Então, devemos amar a nossa esposa. Né? E o padrão é Cristo. Observe que ele vai dizer, né, como Cristo amou. Então, o padrão é Cristo Jesus. Então, fazendo uma ponte também, ame a sua igreja. Ame aquelas pessoas que Deus tem colocado à sua disposição para juntos crescerem espiritualmente. É triste ver que muitas vezes nós não amamos a nossa igreja. Quando eu falo igreja, agora eu falo pessoas. Nós estamos na igreja, mas mantemos brigas, inimizades, contendas. Nós não amamos, né, uns aos outros como Cristo nos amou. Então, é sempre um grande desafio amar. E amar, né, nunca é fácil. Né? O exercício do amor é um exercício diário. Né? Eu brinco aqui com os irmãos, dizendo assim, olha, nós somos uma contradição de sentimentos. Né? E a gente fala muito sobre casamento, né, dentro desse aspecto. Por exemplo, você acorda e você diz assim, olha, eu te amo. Você olha para sua esposa e diz assim, olha, eu te amo. Só que no decorrer do dia acontece algum problema e vem um sentimento no seu coração de ira, de chateação, né? E o sentimento que vem é que você não gosta mais daquela pessoa, que se pudesse, você largaria ela naquele momento. Então nós somos uma contradição. Só que nós não vivemos de sentimentos, nós vivemos de promessas. Nós firmamos uma aliança com o Senhor. Quando nos casamos, né, e eu acredito que a maioria que nós estamos conversando são casados, ou aqueles que não são, já estão encaminhados para o casamento, então nós assumimos um compromisso com Deus, que nós estaríamos com a nossa esposa, que nós amaríamos, né, estaríamos com ela na alegria, ou na tristeza, na saúde,
ou na doença. Então, devemos amar, nós somos chamados para amar. E, da mesma forma, também devemos amar a igreja do Senhor. E, dentro desse aspecto do amor, eu sempre falo também do serviço, né? Porque amar é servir ao outro. As pessoas acreditam que amar, quando elas vão escolher alguém para casar, né, elas buscam aquilo que vai satisfazer os desejos dela. Eu vou casar com aquela pessoa porque ela é isso, ela é aquilo, então ele está sempre procurando algo que vai satisfazer o desejo dele. Só que, na verdade, amar é justamente servir ao outro, né? Então, é dentro desse aspecto também que nós devemos servir na igreja, amar a igreja, né? É sempre fazer como se eu estivesse fazendo para Cristo, porque Ele me amou, né? Mesmo eu sendo falho, eu sendo pecador, mesmo sendo uma grande contradição, Ele me amou. Então, assim como Cristo amou a sua igreja, nós devemos amar a nossa esposa. Devemos cuidar dela, devemos servi-la, né? E esse serviço é sempre um serviço mútuo. Eu a sirvo e ela me serve. E juntos adoramos ao Senhor. Um outro aspecto também, né, uma outra responsabilidade é que nós devemos proteger a nossa família. Ainda em Efésios, né, nós vamos falar da defesa, né, da proteção, né, tanto do âmbito eclesiástico, né, no âmbito doutrinário, mas também, né, da nossa responsabilidade como homem. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 12 até o versículo 14. Efésios 4, 12 ao 14. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ok, obrigado. Devemos proteger a nossa família. Por que é tão importante cultos de doutrina e escola dominical? É justamente para nos fortalecer e nos preparar e também saber nos defender das falsas doutrinas. A igreja, né, e a nossa responsabilidade nessa lembrar que a igreja presbiteriana, né, o regime dos homens, né, são os homens que estão lá, né, para serem presbíteros, diáconos e pastores, para conduzirem a igreja e proteger a igreja, né, se munir do conhecimento bíblico, para proteger a igreja de falsos ensinamentos, para que não mais sejamos, como diz o texto, como meninos, agitados de um lado para o outro, sendo levados por todo o vento de doutrina. Então, nós buscamos esse conhecimento à luz da palavra de Deus para nos proteger a igreja, proteger a nossa família. Mas aqui eu quero também fazer uma ponte com a nossa proteção, a proteção que o homem deve exercer para com a sua família. Eu lembro de um casal, que são amigos nossos, também estão na missão, são missionários lá em Pernambuco. Era um pernambucano e uma paraibana. E se vocês não sabem, não sei se tem aí algum paraibano ou alguma paraibana, mas mulher paraibana é mulher valente, sabe? Essa moça, eles foram trabalhar em um campo onde passava um rio por trás da casa pastoral. E vez ou outra, né, sempre passava alguém de madrugada, né, beirando esse rio, e muitas vezes acabava mexendo lá na porta, né, então às vezes querem fazer até brincadeira, assustar o casal. E certa vez eu lembro que o rapaz disse, olha, Rafa, eu não sei o que eu faço com essa mulher, né, tinha um barulho lá no quintal, e eu mandando ela fazer silêncio pra gente
ver o que era, ela pegou uma peixeira, abriu a porta e foi lá para fora. Eu disse assim, e tu fez o quê? Rapaz, eu fiquei lá atrás dela esperando ver o que era. Eu disse, né? Lamácio, você tem que ser corajoso, tem que sair, proteger sua família, né? Devemos proteger a nossa família. Devemos, né, assumir essa responsabilidade. Aí eu brincava com ele, assim, tu é um homem ou um bago de jaca? Aí ele disse, olha, tem hora que perto dela eu pareço um bago de jaca. É nossa responsabilidade proteger a nossa família. Sermos homens de verdade e dizer isso hoje, né, na sociedade, para o mundo, é assustador, porque o homem ele tem sido transformado, né, ele tem sido feminilizado. Né, o homem tem trejeitos de mulher, ele não pode mais ser homem, ele não pode falar grosso, ele não pode ser firme. Então, quando chega num casamento, muitas vezes, os papéis estão invertidos. Né? A mulher, né, é a corajosa, aí eu brinco com eles assim, olha, se aparecer uma barata, vai lá e mata. Né? Não foge, não. Né? Temos que ser homens. Né? Aí ele brincava assim, não, mas foi só essa vez. Disse, mas, rapaz, não deixe acontecer isso nenhuma vez. Proteja a sua família. Precisamos ser homens. Né? Dizer isso hoje para a sociedade, né? Você não pode ser homem. A sociedade, eu fico pensando nas próximas gerações, o homem está cada vez mais afeminado. Ele não pode ser homem. A gente, né, eu gosto muito de filmes de época, né? E a gente vê a figura masculina, né, nos filmes antigos, e essa figura tem se perdido, essa luta, essa guerra de gêneros, né, que a gente tem enfrentado, né, sempre querendo colocar a mulher como protagonista, né, elas mais forte do que o homem, e nós sabemos que elas não são, porque Deus a criou diferente. Né? Ela é a parte delicada. Então, é nossa responsabilidade defender, cuidar, protegê-la. Não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. E da mesma forma, na igreja, né, aqui em Tocantins, nós estamos estudando, nos cultos de quinta-feira, o livro de Apocalipse. Nós estudamos recentemente uma das cartas onde quem mandava na igreja, né, era uma falsa profetisa, né, Jezabel. E eu ficava me perguntando, onde estavam os homens daquela época que poderiam proteger a igreja com o ensino correto? Já estava errado, porque tinha uma mulher liderando ali a igreja. Então, quando os homens, né, fogem da sua responsabilidade de proteger e guardar a sua família, nós temos falhado como homens. Né? Temos falhado muitas vezes na igreja, temos falhado em nosso lar. E isso é algo em cadeia, porque se eu não protejo a minha família, né, muitas vezes é justamente por isso. Hoje, eu converso às vezes com casais que, porque a mulher trabalha, então o homem não pode opinar em nada. Porque muitas vezes ela ganha mais, o homem não pode opinar em nada, ele tem que ficar calado. Então, temos que administrar isso. Temos que saber, de fato, proteger e guardar a nossa família. Caso contrário, as nossas próximas gerações, nós teremos uma total inversão de valores. Serão mulheres agindo como os homens e os homens agindo como as mulheres. Eu li, alguns anos atrás, uma reportagem de uma lutadora de MMA. E eu achei interessante porque a casa dela foi assaltada e ela tentou, né, lutar contra o assaltante. Eu achei interessante o depoimento dela. Eu disse assim, olha, eu não deixei o meu marido, né, ir me proteger, porque quem lutava era eu, ele não lutava. Só que quando o assaltante me deu um soco, eu caí, porque proporcionalmente, embora ela fosse uma lutadora, a força do homem era maior do que a dela. Ela disse, olha, então, de fato, quem tinha que ter me protegido era meu marido. Então, precisamos proteger a nossa família. Precisamos proteger a nossa casa. Não é constrangedor ser homem. A sociedade hoje tenta constranger o fato de você dizer que você é um homem.
Você não pode dizer que você é um homem. Vai falar logo dessa, você é um patriarcal, é preconceituoso, é isso, é aquilo. Temos que seguir a orientação bíblica. Somos homens, Deus nos criou desse jeito. Rafael, Oi. só colocando aqui uma citação do nosso irmão Celso, ele colocou aqui questão do empoderamento da mulher, né? Que realmente é uma pauta progressista, né, e que vai ao oposto do que descreve as escrituras, né, e realmente isso, a sociedade tem transmitido essa pauta aí do empoderamento feminino, em que o homem, ele é colocado até de forma rebaixada com relação ao homem, né, não existe mais, conforme a Bíblia nos ensina, o homem como cabeça da família, né, onde os dois ali têm uma mesma missão, né, por isso que se diz para a mulher ser submissa ao seu marido, né, com relação à mesma missão que eles exercem na família, né, então, assim, a sociedade tem colocado vários conceitos, como essa palavra empoderamento também, né. Sim, é verdade, né? A gente tem que ter cuidado com o empoderamento, né? Eu costumo dizer aqui que a gente tem preparado mal os nossos jovens, né? Porque muitas dessas pautas eles encontram nas universidades, na faculdade. Então eles chegam lá, eles então, né, são bombardeados com esses temas e eles não sabem se defender. Então, nós precisamos acordar para essa realidade, né? E lembrar sempre, o mundo, ele tem, como eu disse no início, a marca dessa geração é quebrar os princípios bíblicos, é quebrar o padrão. Eles não querem o padrão. Eles querem tudo diferente. Eles querem um outro mundo, né, que nós aprendemos diferente. E isso não significa, né, que... porque o que é que muitas vezes acontece? Hoje, como eu disse, ser homem, para eles, você não pode dizer que é homem, porque logo você é machista. E não é. Eles vão dizer que a Bíblia é machista, que a Bíblia é preconceituosa. Então, esses conceitos bíblicos, eles abandonam. E o homem, né, ele tem deixado isso, e é justamente por isso. Porque eu citei aquele texto de Efésios 4, né, da gente, né, conhecer, estudar. Porque se eu não conheço, se eu não estudo, se eu não estou firmado nas Escrituras, eu vou receber esses outros ensinos, eu não vou ter um alicerce e eu vou ceder. E é isso que tem acontecido com muitos homens. Eles estão cedendo. Eles não têm conhecimento, eles não têm profundidade, eles não têm base, e por causa disso, essas pautas, né, progressistas têm, de fato, alcançado espaço, né, na nossa sociedade, né, e quebrado os padrões, né, que foram estabelecidos por Deus. Né? O alvo é sempre esse, é destruir aquilo que Deus construiu. De fato, né, Deus nos criou, né, iguais, mas com funções diferentes. Né? E o homem tem, né, se esquivado dessa função. Um dos problemas causados, né, com essas pautas é justamente o empoderamento feminino no âmbito eclesiástico, é justamente o pastorado feminino, né, porque não vamos encontrar nenhuma passagem que dê margem a isso, então é uma aberração, né, então, mas nós não temos homens, muitas vezes, que combatam isso. Então, precisamos proteger a nossa família. Uma outra responsabilidade que temos é de gerar filhos, né, gerar filhos mesmo. E aqui, né, tanto no âmbito do nosso lar, como também gerar filhos espirituais, filhos na fé. Aquele texto da grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele é um texto que nos mostra a realidade de que nós devemos gerar filhos na fé. O próprio apóstolo Paulo, né, ele tinha um filho na fé, Timóteo, né, e ele ensina também a responsabilidade de Timóteo também gerar filhos na fé. No nosso
questão, né, familiar, por que é tão importante gerarmos filhos, né? Esses dias eu estava conversando com um rapaz de uma outra igreja, que ele disse que o líder, né, lá deles, disse que não quer ter filhos, que não quer gerar filhos para essa geração perversa. E ele veio perguntar se isso era correto, né, se era correto pensar dessa forma. E nós sabemos que não, né? A orientação bíblica é para que venhamos ter filhos, né? Que o Salmo 127, né, diz: feliz o homem, né, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro, e feliz o homem que enche dele as suas aljavas. Então, Deus quer que nós tenhamos filhos, né? E infelizmente, né, também por causa de algumas pautas aí progressistas, nós fazemos dos nossos filhos, os poucos que geramos, o nosso projeto de vida. Eu tenho acompanhado uma família aqui na cidade, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, a menina tem 13 anos hoje, e a mãe dessa menina já tem a vida dela programada até os 18 anos. Então, ela gerou, né, somente 2 filhos, porque ela disse que não teria condições de sustentar todos, né, mas o foco não é esse, é porque nós fazemos hoje dos nossos filhos o nosso projeto de vida. A gente não gera filhos para a glória de Deus, a gente gera filhos para, né, sempre naquela perspectiva de, ele vai ser um bom doutor, vai ser um bom advogado. A gente gera filhos hoje nessa perspectiva. Você tem que ter cuidado com isso. Deus, ele se agrada de uma família grande, né? E ele quer que nós geremos filhos, que nós tenhamos filhos, que venhamos encher a terra da sua glória. Eu brinco aqui, assim, olha, eu não faço como tem um irmão aqui que ele disse, o pai dele teve 15 filhos, olha, eu não vou gerar tantos assim, né? Mas pelo menos uns 3 ou 4 eu quero. Mas precisamos gerar filhos, né? Precisamos casar e ter essa perspectiva de ter filhos. Há um número também crescente aqui no Brasil de famílias que não querem mais ter filhos. As pessoas se casam, né, preferem adotar, muitas vezes, um cachorro, um petzinho, mas não querem ter filhos. Precisamos ter filhos. Eu não consigo, muitas vezes, assim, enxergar uma família completa se ela não tiver filhos. Se aquela família não tiver filhos. E aí, nós brigamos mais uma vez com as pautas progressistas, né, dos padrões de família, né, porque hoje a família não é mais um homem ou uma mulher e sua penca de filhos, né? É muitas vezes um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, e se eles quiserem filhos, caso eles queiram, então a medicina dá um jeito ou vai por outro caminho, o caminho da adoção. Mas nós sabemos que o propósito de Deus é que nós venhamos ter filhos, e o modo que ele criou foi através do casamento entre um homem e uma mulher. Então, precisamos gerar filhos. No âmbito eclesiástico, né, nós também somos chamados para gerar filhos. Queridos, é nossa responsabilidade evangelizar. É nossa responsabilidade discipular pessoas, gerar filhos na fé. Né? Eu lembro que eu conversava com o meu pastor e ele dizia assim, olha, o pessoal na igreja chamava, eu dizia que eu era filho dele, porque eu andava muito com ele, e de fato ele foi um pai na fé para a minha vida, mas ele dizia algo muito importante, assim, olha, quando eu fui para o instituto, disse, olha, você agora, né, já cresceu. Na minha formatura ele disse, você agora casou e agora está pronto para gerar filhos. Né? E ele estava falando questões espirituais. Né? Eu cheguei na igreja aos 17 anos, aos 21 eu estava terminando o instituto, e disse, olha, agora você tem que gerar filhos, ou seja, tem que evangelizar. Tem que ir atrás de pessoas para falar do amor de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Gere filhos. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa reflexão diante disso. Né? Quantos filhos na fé vocês têm? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas pessoas
que não conheciam o Evangelho teve o contato com Cristo através de você. Ou aquela pessoa que disse, olha, meu irmão, eu conheci a Cristo através da sua vida. Ele é um filho na fé. Quantos filhos temos gerados? Esses anos de pandemia, né, tem sido um ano difícil para algumas pessoas gerar filhos, porque dizem, como é que eu vou evangelizar? Mas Deus nos dá muitas ferramentas para evangelizar, para gerar filhos, para alcançar pessoas para a glória dele. Então, gere filhos. Né? Devemos fazer isso. Fomos chamados para pregar o evangelho. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Gere filhos na fé. Isso é gratificante. Na minha vida, sempre que chega um novo convertido, que a gente orou, todo joelho no chão, e isso é prazeroso, porque assim, hoje eu sou pai, né, há quase 2 anos, e agora eu entendo o que significa de fato, né, o amor de um pai para uma criança. Você passa noites, né, acordados, principalmente quando está nascendo o dente, você não dorme, criança adoece, você está lá acordado junto com ela. E nós devemos investir em pessoas, orar por elas, chorar, né, dobrar o nosso joelho de madrugada, se necessário for passar noites acordados como nós ficamos por nossos filhos, orando por pessoas para que elas conheçam a Deus, para que elas nasçam espiritualmente, né? E uma coisa que eu achei interessante quando eu fui entrar na missão foi justamente isso, porque assim, Deus vai me dar o privilégio de, através daquilo que eu falar, aquilo que Ele colocar na minha boca, né, pessoas serem salvas, é gratificante, é maravilhoso. Você vê uma vida nascer espiritualmente, uma pessoa que estava caminhando para a morte e você foi um instrumento para salvar a vida dela, né? E ela lá na frente ser grata por aquilo, por aquele ato. Então, quantos filhos na fé você tem, né? O que que eu preciso fazer para gerar filhos na fé, né? Ide. O texto de Mateus diz, ide. Muitas vezes nós nos preocupamos como vamos, o que vamos falar, né? Mas Deus, ele não, né, tem uma frase bem conhecida, né? Deus, ele não chama os capacitados. Ele capacita na medida que a gente se dispõe, né? Na criação do Eliezer, né, do meu filho, né, eu não estava preparado. Embora a gente leia muito sobre criação de filho, a gente nunca está preparado. Né? Tem coisa que é ali na hora. Então, se dispõe, gere filhos na fé, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, devemos gerar filhos. Uma outra responsabilidade que temos como homem é que nós devemos ser o sacerdote do nosso lar. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quem encontrar, por favor, leia. Desculpa, um minuto. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amém. O homem é o cabeça da mulher. Temos falhado, né, na liderança do nosso lar. Né? Muitos homens estão fugindo dessa responsabilidade. É nosso dever, né, convocar a nossa família para orar, para lermos a Bíblia, assumirmos de fato essa responsabilidade, sermos o sacerdote do nosso lar, da nossa casa. Eu costumo, né, sempre dizer isso aqui em casa. Nós temos nossos momentos individuais,
né, mas também devemos ter o nosso momento como família, né, e assumirmos essa responsabilidade. Alguns homens, né, fogem disso, não, né, minha esposa sabe mais do que eu, né, ela se converteu primeiro, né, mas é nossa responsabilidade. Eu preciso conhecer, eu preciso buscar, e Deus disse que se revelaria, né, não é errado, às vezes, alguns homens, né, discutem isso na seguinte perspectiva. Por exemplo, existem mulheres que elas vão saber administrar melhor o dinheiro da casa, ok? Não tem nenhum problema. Mas no que diz respeito às questões espirituais, é o homem que deve ser o líder. É ele que tem que assumir essa responsabilidade. Se sua esposa ela administra bem o dinheiro, glória a Deus. Né? Confie, né? Entregue. Né? Aqui em casa a gente, né, muitas vezes faz isso. Tem alguns aspectos que Natália, né, administra melhor do que eu. Tem outras coisas que eu administro melhor. Mas no que diz respeito à saúde espiritual da minha casa, aí eu busco mais, eu estudo mais, eu oro mais, né? Não só porque ah, eu sou missionário, mas porque eu sou o sacerdote do meu lar. Antes de eu ser o missionário na igreja, eu tenho que ser o sacerdote da minha casa. Eu tenho que prover espiritualmente a minha família. Então, não fuja dessa responsabilidade, né? E na igreja também, é nossa responsabilidade. O governo eclesiástico na igreja presbiteriana é do homem. É uma aberração, né? Não se assuste com a palavra aberração, né? Porque o que acontece? Aqui na cidade, né, a gente conhece algumas pastoras e até apóstolas, né, que há aqui na cidade, e a autoridade que elas querem ter é de homem, mas Deus não atribuiu essa responsabilidade para elas. E eu acho isso muito interessante desde Adão, porque assim, quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 3, vamos voltar um pouquinho antes, né? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus diz assim, olha, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esse era o mandamento, esse era o princípio. No capítulo 3, nós temos a quebra deste princípio. Quem quebrou? Quem violou primeiro? Eva. Eva foi lá, seduzida pelas palavras da serpente, comeu do fruto e deu também ao seu marido. Diz o texto mais na frente que na viração do dia, Deus vinha para conversar com Adão e com Eva, e percebendo, né, que Deus estava se aproximando, porque estavam nus, eles se esconderam. E Deus então pergunta, Adão, onde estás? Adão então responde, porque estava nu, me escondi. E Deus então disse, porque quem te fez saber que estavas nu? Comesse por acaso do fruto que eu te ordenei que não comesses? Então Adão simplesmente pega e joga a culpa para Eva. Mas Deus, ele vai tratar com quem? Com Adão. Deus ele não vai dizer assim, olha, por que você foi comer? Por que você fez isso? Não, ele vai tratar com Adão. Porque o pacto havia sido estabelecido com Adão. A responsabilidade era de Adão, de guardar, de proteger a sua família. De fato, ser o sacerdote do seu lar. E esse princípio ele vai permear toda a Escritura. Deus ele vai sempre tratar com homens, com o sacerdote do lar. Então, nós precisamos ser esse sacerdote em nosso lar. Meu irmão, tire um tempo para estudar a Bíblia, né, para estudar com a sua esposa, para orar com a sua esposa. Conduza esse momento. Né, assuma essa responsabilidade. Isso não significa que a sua esposa não vai poder falar, não vai poder orar. Não, mas conduza esse momento. É sua responsabilidade. É triste ver que muitas igrejas,
né, elas estão morrendo, né, e estão sendo transformadas também, justamente porque os homens estão fugindo da sua responsabilidade, e serem um sacerdote do seu lar, e ser o sacerdote da sua casa. Muitas vezes a mulher tem mais voz nesse sentido do que o próprio homem, por causa da nossa falha, muitas vezes, de não buscar, de não conhecer. Ah, não, mas ela fala tão bem, né? Mas é sua responsabilidade. Deus confiou a você, homem, essa responsabilidade. Então, na igreja também é sua responsabilidade, né? Aqui, nós começamos essa semana um novo estudo com os homens, né, para liturgia e pregação. Chegou mais 2 homens na igreja, então a gente já começou uma nova sequência de estudos, porque são eles que tomam de conta do ensino da igreja, da liturgia da igreja, eles precisam conhecer, eles são os sacerdotes da igreja, então eles vão cuidar da igreja. Então, não podemos fugir dessa responsabilidade. Né? Algumas pessoas vão citar, né, alguns versículos de forma isolada, mas eles não dão base ao sacerdócio que Deus estabeleceu foi com o homem e não com a mulher. Nós não podemos abandonar este princípio bíblico. Então, as mulheres, elas querem ser cabeça, querem ser as sacerdotisas do lar, mas o texto diz que o homem é o cabeça. E por cabeça, né, a gente não entende, né, que ele é superior à mulher. Não. Deus estabeleceu essa função do sacerdócio ao homem. A mulher, ela é uma auxiliadora, está ali para ajudar, né, para também muitas vezes completar, né, o trabalho, mas não está à frente como nós devemos estar à frente. E, por último, mas não menos importante, como homens, devemos viver com integridade, tanto no lar, quanto também na igreja. Há um texto que eu acho maravilhoso em relação à integridade, que se encontra lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 9. Vamos abrir esse texto. Quem encontrar primeiro, leia, por favor. Provérbios 10, 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Amém. Queridos, nós devemos andar com integridade. Tem um livro que eu acho maravilhoso, ele não é mais editado, é um livro de Wayne Wisby chamado A Crise de Integridade. Nesse livro ele vai tratar principalmente do ministério de Jeremias, profeta Jeremias, e a crise de integridade que a nação estava enfrentando. Nós precisamos ser homens íntegros, verdadeiros, completos, sinceros. Nós não podemos ser uma coisa na igreja e outra coisa em nossa casa. Nós precisamos ser íntegros. Muitas vezes, e eu tenho orado muito para que meu filho cresça, e não precise dizer, olha, mas meu pai é tão bom na igreja, mas em casa ele, sei lá, fala palavrão, ele briga com a minha mãe, ele bate na minha mãe, ele não respeita ninguém, mas na igreja ele é um santo. Nós precisamos ser íntegros, precisamos ser sinceros, precisamos ser verdadeiros, precisamos ser cristãos, não somente nas 4 paredes da igreja, mas principalmente no nosso lar. Tem uma coisa que eu costumo fazer, se eu tiver alguma discussão, com a minha esposa, alguma dificuldade, eu nunca, quero subir no púlpito com a intriga, com a dificuldade. Eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que pedir perdão. Se eu errei, eu tenho que dizer que eu errei. Tenho que ser verdadeiro, senão eu subo, vou lá pregar e é tudo mentira. Pode ser que os irmãos não saibam, mas Deus sabe. Então, para mim, não importa se os irmãos sabem ou não. O que importa é se Deus sabe. Então, sempre que foram poucas as vezes que isso aconteceu, sempre que eu tive alguma dificuldade,
né, com a minha esposa, eu ia pregar logo em sequência, eu tinha que primeiro pedir desculpa. Olha, se eu errei nessa área, me perdoe, eu tenho que mudar, eu preciso mudar, e corrigir o problema. Temos que ser sinceros, verdadeiros, né? É triste que muitas vezes nós somos uma pessoa, né, perfeita, né, entre aspas, na igreja, mas não somos perfeitos em casa. Nós, né, muitas vezes nos gabamos na igreja de coisas que nós dizemos que fazemos, né, e a nossa esposa olha para a gente assim, ele diz isso só para dizer que faz, e ela nos conhece, mais do que elas, Deus nos conhece. Deus sabe se aquilo que temos feito em casa é verdadeiro, sabe se aquilo que temos feito na igreja é sincero, é verdadeiro. Então, precisamos ser íntegros. Integridade. Não deve, é interessante que a ideia da palavra integridade, ela também remete, muitas vezes, a falta dela remete a uma duplicidade. Né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus ele sempre se agradou de homens íntegros. Por exemplo, Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto e justo. Então, nós precisamos da integridade. Né? E é maravilhoso, porque Deus expõe, né, pegando aqui como exemplo a vida de Jó, Deus expõe a vida de Jó. Ele mostra como Jó era. E como é maravilhoso a vida de Jó. Né? Todos os dias ele orava pelos seus filhos, né? Ele jejuava, ele buscava a Deus. Interessante que o texto diz que ele orava pelos seus filhos para, caso eles não tivessem feito a oração, buscava pelas suas vidas, ele cobria a vida dos seus filhos com oração. Era um homem que se desviava do mal. Será que nós, como homens, temos nos desviado do mal? Né? Ou será que nós... porque aquele texto lá do apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, né, devemos evitar a aparência do mal, ele se refere justamente à integridade, porque muitas vezes nos falta integridade em algumas ações. É um olhar malicioso, é uma fala com duplo sentido. Eu lembro que quando eu ainda... Foi no meu primeiro ano de casamento, aconteceu algo bem engraçado. Eu terminava de pregar lá na igreja de Palmeira dos Índios, lá na minha cidade, e o costume, que acho que aqui também a gente faz, né? Eu ia junto com o pastor para a porta da igreja e nós cumprimentávamos todos os irmãos. E tinha uma moça que, vez ou outra, ela queria dar um abraço. Só que uma vez, além de um abraço, ela disse uma seguinte frase, né, que eu estava muito cheiroso. E era verdade, eu tinha passado perfume. Só que assim, Natália, né, eu chamei minha esposa e disse, olha, fica do meu lado, né, vamos evitar problemas. Então, às vezes, nos falta integridade, né, para evitar momentos como esse, né, se eu deixasse isso acontecer, né, fosse gostando do abraço, né, poderia gerar um outro problema no meu coração, no coração da moça. Então, precisamos ser íntegros, precisamos ser sinceros, ser verdadeiros, né? E dentro desse aspecto, como tem sido, né, as nossas conversas, né, em Facebook, WhatsApp, recentemente, né, já tem uns 3 meses isso, eu enfrentei um problema como esse. Desde quando começou a pandemia, eu me expus muito no sentido de fazer lives, conversar com pessoas, aconselhar pessoas por telefone, né, por Facebook, WhatsApp, e um rapaz se passando por uma moça, né, pegou algumas fotos, colocou a minha cara e queria dinheiro para não expor essas fotos. E eu disse assim, olha, pode jogar na internet, pode jogar para minha esposa me conhece as minhas, sabe as minhas palavras, pode jogar, eu não tenho nenhum medo, né? Eu não costumo falar palavras chulas como estava lá na mensagem, pedindo fotos da menina, né, pedindo vídeos, enfim, minha esposa me conhece, as pessoas me conhecem, e o vídeo que você postou, que você quer postar, todo mundo vai saber que não sou eu não tenho nada a esconder. Será que nós somos transparentes
em nossos relacionamentos, em nossas conversas, né? Então, graças a Deus que, de fato, né, eu não... A gente conversou com esse rapaz, eu conversei quase 2 semanas, até ele se revelar, né, que não era uma moça, mas era um rapaz, né, querendo tirar dinheiro. Então, quando ele começou com as investidas, né, pedindo foto, eu já entendi. Então, eu comecei simplesmente a fugir da conversa, bloquear. Mas muitas vezes a nossa primeira reação não é essa de bloquear, de evitar a conversa. Precisamos ser íntegros. E como é bom, a integridade nos faz, de fato, ser transparentes, e Deus nos conhece. Deus sabe se estamos sendo verdadeiros ou não. E como isso é importante também dentro da igreja. Se nós não somos íntegros em nosso lar, né, nós nunca conseguiremos ser íntegros na igreja. Não tem jeito. Você vai tentar parecer ser algo na igreja, mas que Deus sabe que você não é, e muitas vezes sua família sabe que você não é. Então, precisamos ser íntegros. É um exercício diário. Então, e como é maravilhoso, né, quando a gente olha para a vida de Jó, a integridade que ele tinha, e como Deus guardou, protegeu, abençoou a sua vida. Então, ser íntegro, né, muitas vezes pode custar muito, como foi na vida de Jó, mas é maravilhoso. Né? Precisamos de integridade. Nós temos homens que não são íntegros em nossa geração. Né? Recentemente, nós temos visto, acredito que vocês tenham acompanhado, né? Estourou na mídia recentemente o caso daquele menino Henri, né, que é um vereador chamado Dr. Jairinho, e saiu algumas notícias na internet de que ele era crente, né, que ele ia em alguma igreja evangélica. E como é triste ver que um dia a máscara cai. Se nós não somos íntegros, se nós não somos verdadeiros, um dia a máscara cai. E eu brinco aqui, né? Nunca foi tão sugestivo a gente usar máscara, né? Hoje a gente usa máscara por causa da pandemia. Você olha, tem hora que a máscara cai, né? A que a gente usa por causa do vírus. Mas um dia a nossa falta de integridade vai despencar e todos vão ver. Então, precisamos ser íntegros. Precisamos ser verdadeiros, ser honestos conosco mesmo. Né? Então, é nossa responsabilidade. Se nós não entendermos a responsabilidade de sermos íntegros, primeiramente com o Senhor, nós iremos falhar em tudo demais na nossa vida. Então, a igreja, né, nós como homens precisamos dessas responsabilidades, né, dessas e tantas outras, né? Eu fiquei pensando, né, em algumas outras características, mas eu pensei que isso ia me demorar muito, né? Eu separei aqui essas 6 responsabilidades que nós devemos ter, né, como homens, na nossa casa e também na igreja a qual o Senhor nos chamou para servir. E tudo isso, queridos, de fato, se nós assumirmos essa responsabilidade, o nome de Deus será glorificado. E, de fato, a igreja irá crescer, não somente no aspecto numérico, mas principalmente espiritual. A igreja vai ser uma igreja madura e aprenderemos a lidar, né, com as nossas falhas com mais naturalidade, né, e esses momentos, né, de comunhão, de compartilhar a palavra, é maravilhoso, porque, de fato, nós podemos crescer e somar com tudo aquilo que Deus já tem nos ensinado, né, na nossa caminhada cristã. Essas são as responsabilidades que eu trouxe aqui para a gente. Se houver alguma pergunta ou algo a acrescentar, o momento é agora, eu volto a palavra agora para os irmãos. Amém. Os irmãos que quiserem fazer uma pergunta, podem fazer. Eu tenho uma pergunta, Rafael, assim, com relação a esses conceitos novos em que a sociedade tem nos colocado, e tem colocado também a nossa fé em xeque, né, com relação ao empoderamento feminino, com relação também
aos novos conceitos de família, né, que você citou. Assim, como nós podemos falar de Jesus para as pessoas que muitas vezes essas pessoas elas têm esses conceitos fixados nas suas mentes pela própria sociedade, né? Como nós devemos agir com relação a essa situação, né? Que muitas mulheres às vezes elas não concordam, né? Isso nós sabemos que é a natureza pecaminosa do ser humano, né? Não só as mulheres, mas os homens também, né? A raça humana está envolta em conceitos pecaminosos advindos do pecado, né? Então, assim, como nós podemos reagir diante disso, ou não tem solução diante da evangelização? Ok. Tem solução, sim, em muitos casos, né? Eu creio que há soluções. Eu costumo muitas vezes, né, aproveitar algumas oportunidades de relacionamentos, né, de relacionamentos. Eu sempre digo aqui aos irmãos, seus amigos são os meus amigos, embora muitas vezes seus amigos não tenham em nada que a gente prega, mas são oportunidades para que a gente possa estar junto e assim compartilhar um pouco da fé. Nós podemos falar, mostrar da Bíblia, porque a primeira questão é que eles não aceitam a Bíblia, né? Eles não aceitam os conceitos bíblicos. Mas nós sabemos que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Então, a primeira coisa, de fato, é anunciá-la, mostrar, confrontar com os versículos, com os textos bíblicos. Para isso, nós precisamos não somente ter uma Bíblia, nós precisamos manejar bem essa Bíblia, conhecê-la a fundo. Mas há uma outra arma, e essa é maravilhosa, e essa todos nós temos acesso, né, que é a oração. Porque, assim, muitas vezes e eu acho isso muito interessante nos teólogos hoje, né? Nós temos muitos teólogos de plantão. Eu chamo de teólogos de plantão. São pessoas que têm resposta pronta para tudo, né? Eles acham que o conceito teológico resolve tudo. Mas nós sabemos que nem sempre é assim, né? Nós sabemos que pode mudar as coisas de fato é a ação. Então, se você já conheceu a pessoa, mostrou a luz da Bíblia, né, que aquele conceito que ela está errado, é antibíblico, então, e ela ainda não aceitou, o próximo passo é orar. Ore por aquela pessoa. Porque se as nossas palavras nunca vão convencer, mas quem pode convencer é o Espírito Santo. E ele vai agir por meio da oração. Então, eu costumo orar, né, por essas pessoas. Já tive casos, né, como, por exemplo, tinha um rapaz, eu sempre mantive amizades, né, com pessoas, muitas delas esquerdistas ao máximo, que amam essas pautas progressistas, né, alguns também homossexuais declarados, e eles diziam assim, olha, eu não quero ouvir o evangelho, o que você crê. Mas eu vi uma frase, se não me falha a memória, acho que é Rick Warren, que ele diz assim, as pessoas podem impedir que você fale diretamente com elas, mas elas não podem impedir que você ore por elas. Então, né, ore por elas. Ore para que o Espírito Santo, né, pegue aquelas palavras e transforme a vida dela. Que desça a luz sobre ela e transforme. Então, eu costumo orar pelas pessoas, né, por aquelas que eu conversei, até por aquelas também que eu não conversei, mas que Deus, de alguma forma, se revele e mostre que ela está errada, né, porque eu não costumo, eu digo assim, eu nunca convenci ninguém, de nada. Quem convence é o Espírito Santo. Ele nos usa, né, então, ele usa com as nossas palavras diretamente, mas ele também pode nos usar por meio da oração. Então, eu costumo orar pelas pessoas. Alguém mais? Nós temos uma pergunta aqui do irmão Gilberto. Ele pergunta da seguinte forma, é uma pergunta que muitas vezes as pessoas têm realmente questionado, né?
Ele pergunta assim, por que no início dos tempos Deus permitia o homem ter mais de uma esposa? Bom, nós precisamos lembrar, né, que Deus ele chamou o povo dele dentro de um contexto de idolatria, né, dentro de um contexto pagão. Por exemplo, Abraão, quando Deus chama ele, ele vem da cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra. Deus, e é interessante que ele permitiu que durante muitos anos alguns atos pecaminosos e também algumas práticas permanecessem no meio do seu povo, mas ele mostrou o padrão, né? Porque assim, por exemplo, um outro exemplo, quando o povo foi pedir um rei, o que é que eles fizeram? Eles olharam para os povos ao seu redor e disseram, olha, as nações vizinhas têm um rei, e nós também queremos um rei. Em relação ao casamento, também foi da mesma forma. O padrão era um homem e uma mulher, não um homem e duas mulheres, três mulheres. Mas na medida que a mensagem, Deus foi mandando mais luz ao seu povo, ele foi mostrando que isso seria deixado de lado, seria deixado para trás. Tanto que quando nós chegamos, por exemplo, já no final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, nós já não temos mais esse pecado no meio do povo de Deus. Dentro do contexto tribal, existia também uma questão da geração de filhos. Por exemplo, o povo, quando o homem casava com a mulher e ela não tinha filhos, era permitido naquela ocasião, naquele tempo, que ele então tivesse uma outra esposa, né, que pela providência de Deus geraria filhos e assim mantessem a descendência. Vale lembrar que um dos papéis principais ali daquela geração era crescer populacionalmente para enfrentar os inimigos em batalhas. Então tinha que ter filho. Então casar com uma esposa que não podia ter filhos, muitas vezes ele tinha essa liberdade para gerar filhos. Hoje a gente não tem mais esse problema. A gente não está mais dentro desse conceito, né? Então a gente tem que interpretar o período, né, que isso foi permitido e o conceito principal de Deus. Se ele já tinha dito isso desde o início, não. Deus não disse, ele só queria um homem e uma mulher, né? Tanto que a bigamia ela vem a partir do contexto do pecado, né? Depois, já com Caim, depois do pecado, da transgressão. Caim sai ali juntamente com seus pais do Éden, né? Casa com a mulher, e depois nós vemos também ele casando com outra mulher. Então, já vem do contexto pagão, né? Do contexto daqueles que não adoravam a Deus. Aí tem que interpretar o tempo, né? Não vá querer casar com duas mulheres, não. Eu brinco aqui, diz, olha, se uma já dá trabalho, imagine duas, três, só uma tá bom. É verdade. Eu acho que às vezes, assim, por exemplo, os islamitas, né, tem a tal promessa de que quando morrer explodido por algum, né, vai ter 300 virgens lá no paraíso. Eu digo assim, eu fico pensando comigo, rapaz, 300 virgens quer dizer que em 300 dias acabou o céu deles, né? Não tem mais sentido nenhum ter o céu com 300 virgens, que depois de 300 dias, ou até menos, né? Dependendo da quantidade do que for fazendo, pronto, já não são mais virgens, acabou-se o céu, acabou-se o paraíso. Teve 300 mulheres se enchendo a cabeça desse cidadão nesse tal paraíso, sabe? Às vezes, assim, se tem esse conceito, né, de o povo, principalmente o islâmico, ter esse tipo de conceito e de verdade, o lá onde que se tem mais, maior quantidade de mulheres, parece que é um lar que também não tem nenhum pingo de paz, porque não sabe, não tem sentido.
né? Se você vai estudando, você vai analisando, por exemplo, a nação que ela aprova a poligamia é uma nação de guerra, né? Não tem paz. Então, até pensando nisso também, é interessante. Ok, deixa eu até trazer um fato em relação a isso. O ano passado, um pastor lá em Sergipe se converteu ao islamismo e ele transformou, né, a igreja em uma mesquita. Ele se converteu e conseguiu converter os 40 membros da igreja dele. Era uma igreja com 40 membros. A primeira coisa que ele fez foi casar com colocou mais uma. Ele era casado e casou com uma jovem da igreja. A bigamia, né, ela passa muito por esse desejo do homem, né, desenfreado pelo sexo, né. Ele não se contenta com a sua esposa, então ele vai procurar um meio legal, né, de satisfazer esse desejo dele, né, e segundo alguns conceitos mais extremados do islamismo, né, eles acrescentam mais 700. Então, em vez de ser 300, é um céu com 1000 virgens. Mas esse sim, o conceito deles é um conceito de fato machista, onde a mulher, só para ter uma ideia, dentro do islamismo, eu não vou lembrar agora qual é o nome que é dado, não sei se é ímen, que é chamado, que eles retiram nas mulheres, para que elas não tenham prazer na hora do ato sexual. Então, a mulher simplesmente, é para ele ter o prazer, mas ela não. Então, o ato em si, que eles querem ter muitas mulheres, é só para ele satisfazer a natureza dele, pecaminosa, desenfreada pelo sexo, e a mulher não tem prazer. E nós sabemos que o conceito que Deus criou, o sexo, né, não é para que só uma parte tenha prazer, mas que ambas as partes desfrutem daquele prazer, né, que é, de fato, abençoado por Deus quando praticado da forma correta, dentro, né, do cuidado, da aliança estabelecida entre Deus e o homem. Então, infelizmente, né, essa ideia da bigamia tem crescido, né, muitos homens, né, com esse desejo desenfreado, e é triste ver que muito disso acontece principalmente em igrejas, né, e principalmente também os seus líderes, né, que são perversos, uma mente poluída, uma mente perversa, onde na maioria das vezes, né, eu lembro de um caso que o pastor aconselhou uma moça a se separar, ela estava tendo dificuldade no casamento, e ele disse que ela deveria se separar, e ela se separou, e logo em sequência ele disse, né, que Deus revelou que ela que ela devia casar com ele. Então, ele aconselhou a moça a se separar porque ele queria ter atos sexuais com ela. Então, né, juntou o útil ao agradável. Então, precisamos ter cuidado, né, com esse desejo infame, né, que permeia o nosso coração muitas vezes. Alguém mais? Alguma pergunta? Então, não tendo mais perguntas, nós agradecemos ao PH da Igreja Presbiteriana Palmas Norte, agradece o nosso irmão Rafael. Rafael, muito obrigado pela sua palavra, né, que veio de Deus, né, então que nós todos aqui, os homens da igreja, agradecemos você pela palestra que você nos deu hoje, tá, e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a vida da sua família, tá, que Deus possa abençoar cada um de vocês e a congregação aí também, tá, Deus abençoe. E nós vamos encerrar agora nesse momento. Eu peço que o pastor Cláudio, se tiver algum comunicado, algum aviso, e se não, faça uma oração de encerramento para nós nesse momento. Agradeço aí a presença do Rafael, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, seu ministério.
De certa forma, nós estamos ligados, né? Nós fazemos parte aqui da sede da Igreja Presbiteriana Vida Nova, que tem dado atos pastorais aí, né? Se eu não me engano, o pastor Francisco que esteve aí nos últimos atos pastorais, né? Então, hoje nós estamos ligados, né? Fazendo parte aí. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, nós louvamos por este momento em que tratamos, Deus, o papel masculino no lar e na igreja e pedimos a bênção do Senhor sobre o teu povo, a tua igreja, teu rebanho. Ó Deus, tanto os homens possam entender, ó Deus, o seu chamado, o seu papel, ó Deus, como possam acordar para essa realidade de instrumentos do Senhor em seus lares, ó Deus, como exemplo, padrão, modelo, como também, ó Deus, na disposição de conduzir seu lar aos pés do Senhor Jesus. Tem misericórdia, que o Senhor possa capacitar e fortalecer esses homens, enchendo seus corações, ó Deus, da tua presença, do teu Espírito Santo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, Deus, as famílias, a tua igreja, o teu povo. Abençoe Rafael, ó Deus, no seu ministério, lá na sua igreja, sua família e todos aqueles que fazem parte da igreja. Que o Senhor possa conduzi-los. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu vou só tirar uma foto aqui do nosso encontro, tá? Para registro. Abram sua câmera. Não sei se o Sandro está ali. Se puder abrir a sua câmera. Ok, vou tirar agora, tá? Ok, perfeito. Boa noite para todos. Que Deus abençoe cada um, cada família. Vão em paz. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Bom dia. Até a próxima programação. Tchau, tchau. Amém. Fiquem com Deus.